Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu vou trazer aqui um vídeo sobre CVC, é uma análise, tá? Uma análise aqui, obviamente resumida de CVC, para você tentar entender um pouco o contexto setorial que ela está passando, a gente entender um pouco também do que a empresa tem feito para passar por toda essa pandemia e por todos esses problemas que ela tem sofrido e também falar um pouquinho sobre os resultados do quarto trimestre. Eu queria lembrar a você que eu sou um investidor de CVC, tá? E aí tudo que eu faço no meu canal basicamente é um documento, né? Eu estou documentando aqui as minhas análises e eu faço para você conseguir entender como alguém analisa alguma coisa e depois tentar, cara, se você quiser, obviamente, tentar replicar as análises para suas empresas. Isso daqui não é para ser visto como uma recomendação, tá? Esse não é o objetivo do canal. E óbvio que você não vai copiar a análise de alguém. A análise é individual, cada um tem que fazer a sua. Então aqui o que eu vou mostrar é como que eu tento pensar, entendeu? Como é que eu organizo o meu pensamento. E aí você pode fazer essa organização se você quiser para alguma ação que você investe, que não necessariamente precisa ser CVC. Agora, se você investe em CVC ou tem curiosidade também em saber um pouco mais sobre a empresa, fica nesse vídeo até o final, porque você vai receber bastante informação. E eu queria lembrar aqui no meu canal, eu venho falando de CVC desde o começo da pandemia, desde lá de março, se eu não me engano, março, abril de 2020, né, do ano passado. E o que aconteceu? Era uma empresa que eu já vinha estudando, né, já vinha tendo contato no dia a dia, mas nunca tinha comprado as ações antes. Mas quando caiu, né, quando teve essa grande crise, eu percebi uma grande oportunidade, porque a ação ficou extremamente barata na minha visão. E aí foi quando eu comprei. Hoje, para você ter uma ideia, está público no canal, o meu preço médio de CVC é cerca de 12,40. Hoje a ação está ali batendo os 19, então estou ganhando um dinheiro considerável, é bem legal. E óbvio, eu vejo essa empresa como um case para eu segurar também para aqui anos para frente aqui, tá? As minhas estratégias aqui no meu canal, se você não conhece, se você não sabe muito bem, de estudar empresas, analisar empresas, verificar ali se aquela companhia é madura, se aquela companhia consegue atravessar desafios, consegue continuar gerando valor, e aí eu seguro essas ações para o longo prazo, o famoso buy and hold. Bom, sempre quando eu estou fazendo uma análise de uma empresa, primeiro de tudo, eu gosto de entender o setor que ela está inserida, e especialmente se aquele setor está passando por algum problema de curto prazo. Qual que é o contexto setorial de CVC, como vocês estão vendo aqui na minha tela? É um setor que foi altamente impactado pela pandemia, se não o mais impactado, foi um dos maiores, tá? Um dos que sofreram mais, a gente pode dizer assim. Então, não só a CVC sofreu, mas como eu coloquei para vocês, todo o setor de turismos e viagens acabou sendo bastante impactado com a pandemia. E nisso a gente consegue trazer até uma comparação com também resultados de empresa aérea. Empresa aérea está muito ligado a turismo e viagem, e aí com essa pandemia toda também foi bastante prejudicada. CVC, para você que não sabe, é uma empresa que foca basicamente em turismo, lazer, viagens a negócios, né? Então eles têm dois grandes principais, vamos dizer assim, segmentos de atuação. B2C, que seria a venda para pessoa física, né? E B2B, que aí seria essa parte mais de business para business, né? E aí ambos os dois lados, né, de atuação dele sofreu pra caramba. E para vocês terem uma ideia, de acordo com o CNC, aproximadamente 50 mil estabelecimentos, obviamente relacionados ao setor de turismo e viagem, foram fechados na pandemia, tá? Isso porque realmente não conseguiram sobreviver à crise. A gente ainda tem uma preocupação muito grande, tá, com lockdown e restrições. Isso continua em grande parte dos países. Tem países que estão implementando de novo lockdown. Aqui no Brasil, como a gente sabe, estamos vivendo esta época, tá? Então, obviamente, quando a gente tem essas restrições, quando a gente tem um distanciamento social, as empresas de viagem e turismo sofrem, elas acabam não faturando porque não tem cliente, não tem reserva, não tem passageiro, e isso acaba afetando diretamente a CVC. E a gente também tem uma questão de vacinação um pouco lenta em alguns países, tá? O Brasil é um caso que, na minha opinião, é lenta a vacinação, tá? Está lenta, e isso prejudica essas empresas porque antes da vacinação, até a gente conseguir vacinar aí grande parte da população, é impossível a gente voltar a aglomerar, vamos dizer assim, colocando pessoas para viajar, as pessoas saindo de casa para ir para hotéis, para ir, por exemplo, para algum, sei lá, algum país para viajar, para conhecer na questão de turismo, também para viagem de negócios, as pessoas não fazem isso, elas mantêm tudo no digital, e óbvio que a gente veria isso acontecendo com o CVC, e óbvio que era esperado já, na minha visão, que a CVC fosse altamente impactada. Agora, justificou uma queda das ações de cerca ali de R$ 45 pré-pandemia, se eu não me engano, tá? Para cerca ali de 9, acho que bateu 9 ou R$ 5 ali em março ou abril. Cara, na minha visão foi bastante exagerado, tá? E por isso que, obviamente, a gente vê também a ação recuperando bastante.
Também porque eu vou mostrar aqui para vocês todas as ações que a empresa vem fazendo. O mercado gosta dessas ações, ele acaba antecipando também o resultado que a CVC pode voltar a gerar no futuro, e aí é por isso que a ação acaba refletindo esse positivismo, vamos falar assim, e acaba subindo também. Quero só dar um disclaimer antes de continuar aqui esse vídeo. Lembrando que aqui a gente tem 15 minutos para falar no canal, tá? Não dá pra gente entrar em muitos detalhes. Se você quiser, a gente pode até começar a fazer aqui no canal algumas lives de horas, aí uma hora e meia, que a gente realmente entre em todos os detalhes da análise. Se você quiser, comenta aí que a gente pode planejar para fazer. Vamos falar aqui algumas ações que a empresa fez para tentar superar essa crise. Isso aqui você pode encontrar no release de resultados, tá? Eu peguei alguns pontos que eu acho interessante mostrar aqui nesse vídeo. Se você quiser ver na íntegra, acesse CVC RI e vá lá e baixe o release. Primeira coisa que é muito importante, no momento em que a gente está atravessando um processo de faturamento baixo, em que a companhia precisa manter as portas abertas, vamos dizer assim, para ficar mais básico, ela fez um processo de capitalização. Conseguiu aí 666 milhões de reais aproximadamente, tá? Isso foi feito ali em 2020. Também foi feita uma renegociação de dívidas, que foi concluída no dia 19 de novembro de 2020. E o que essa renegociação fez, né? Qual que era o objetivo disso tudo? Renegociar juros, né? Alterar juros. Alterar também data de vencimento e covenant. Para quê? Para tentar fazer com que isso fosse parecido com a realidade do setor. Não tem como você manter uma questão de endividamento igual era em um momento de prosperidade, vamos dizer assim, que a gente não via uma pandemia acontecendo, e você manter isso para uma empresa que foi altamente impactada, praticamente parou de faturar nos primeiros 2 trimestres ali de 2020, se não renegociar essas dívidas, a empresa iria quebrar. Foi isso que aconteceu, eles concluíram essa renegociação e isso foi positivo para a empresa, tá bom? A gente vai mostrar um pouco mais adiante os resultados disso tudo. A partir do terceiro trimestre de 2020 também, para você que não sabe, as empresas reportam a cada trimestre, então a gente tem o primeiro, o segundo, terceiro e quarto, a gente começou a perceber nos resultados que houve uma retomada na área de turismo doméstico, tá? O internacional ainda ficou bem fraco, justamente por essas restrições que a gente vê nos outros países, especialmente para brasileiros, só que a gente começou a ver uma certa retomada assim na área de turismo da CVC, isso foi bom para a empresa. E aí o que o management falou? Eles começaram a fazer, vamos dizer assim, iniciativas para tentar retomar a liderança, para tentar retomar os negócios ao longo dos próximos meses agora. Foram 3 pilares, tá? Alavancar as fortalezas, eliminar as fraquezas e ter novas iniciativas. O que eu quero fazer? Eu não vou entrar em cada um desses detalhes nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Para você que tem a curiosidade, eu vou deixar na descrição o site do RI e lá você vai poder ver exatamente cada uma dessas iniciativas que eles fizeram. Mas, só para você pensar, basicamente eles estão fortalecendo no que eles são bons, tentando dar a volta por cima no que eles são fracos e criando novas coisas para tentar, sei lá, vamos dizer assim, retomar, voltar a liderar, conseguir gerar novas vendas. A própria empresa diz que são uma empresa sólida financeiramente, eles mantiveram a capacidade operacional intacta e, principalmente, a confiança de todo o ecossistema de turismo e dos clientes. Então, pontos importantes, eles continuaram prestando assistência aos clientes, isso é bom para manter o nível de satisfação alto. Empresas hoje em dia, quando você vê uma empresa em que o nível de satisfação do cliente é baixo, muito provavelmente essa empresa não prospera. Tá? Eles também desenvolveram novos produtos e serviços, bem como também destinos, e ampliaram as opções de viagem para aproximar, como eles apenas nos dizem, as pessoas dos seus sonhos. Tá? Isso é um pouco da missão da CVC também. A atuação deles, como eu falei para vocês, está baseada em 3 pilares, né? 3 frentes. Alavancar fortaleza, revisar e eliminar fraqueza e, finalmente, desenvolver novas iniciativas. Isso foi o que foi feito. Vamos falar um pouquinho dos resultados, tá? Aqui também, de novo, a gente eu peguei na verdade, isso aqui é a DRE do próprio resultado. Você pode também acessar esse documento. Então, como a gente viu, comparando o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019 e aqui comparando os 12 meses, né, o ano inteiro. A gente teve uma queda brusca de receita. Se a gente comparar tanto trimestre a trimestre quanto ano a ano, a gente vê que a receita caiu bastante. Em questão disso, a gente também teve um lucro operacional negativo, ou seja, um prejuízo operacional, porque aquilo que a empresa conseguiu de receita não foi o suficiente para passar as despesas que ela teve com tudo aquilo. E é normal que a gente esperava que isso acontecesse, justamente por ser uma empresa realmente muito impactada pela crise que estamos vivendo. Se você for comparar ano a ano, ela saiu ali de
de 2019 de um lucro operacional de 276 milhões para um prejuízo operacional de 1,4 bi. Como efeito disso tudo, quero mostrar para vocês e colocar atenção aqui em cima do prejuízo no exercício de 2020, 1,2 bilhões. Tá? Isso era esperado, tá? Eu não me assusto com isso porque eu já esperava que isso aconteceria com o CVC. E eu bem comecei a investir em CVC quando isso já estava plenamente na minha cabeça, né? Eu tive, vamos dizer assim, a sorte de começar a investir na empresa depois que as ações caíram muito e depois que ela realmente foi impactada pelo vírus. Então, eu acabei pegando a empresa em um cenário muito ruim, com as ações bastante desvalorizadas, e agora eu estou caminhando junto com ela para prosperar novamente. É legal também falar de um fato muito interessante, cara, que eu gosto de ver. Para você que não sabe, a CVC também financia os pacotes, tá, dos seus clientes B2C, ou seja, empresa para pessoas. E aí o que aconteceu? A gente via que a inadimplência estava altíssima, tá? Ali no começo da pandemia, as pessoas acabaram não pagando os financiamentos, ou porque não tinham dinheiro, ou porque se assustaram e acabaram não pagando nada para conseguir ter dinheiro. Só que ao longo do tempo, isso foi diminuindo. Então é interessante quando a gente olha para essa efetividade do financiamento que a gente veja a inadimplência diminuindo. Porque se as pessoas são inadimplentes, elas não pagam a CVC e a CVC não recebe. É bem básico como isso. Tá? E aí, como vocês podem ver aqui, o saldo a receber em azul, tá? Em barras, e a inadimplência, que é o mais importante que eu estou mostrando para vocês aqui, caindo mês a mês. É interessante também falar, tá? Eu gosto de mostrar, porque tem muita gente que comenta que a CVC vai falir. Não vejo que isso será um problema, não acho que isso vai acontecer. A renegociação de dívida foi muito importante, a empresa continua, né? E ela está cumprindo o acordo, então ela está pagando o que ela deve pagar. Então, como a gente pode ver aqui, o saldo de endividamento líquido diminui do terceiro TRI para o quarto, e isso é muito interessante. Qual que é a minha tomada de decisão baseado nisso que eu mostrei para vocês e no resto dos dados que eu não consegui mostrar aqui porque o vídeo ficaria muito gigante? Minha tomada de decisão, continuo investindo em CVC, tá? É um case que eu seguro para longo prazo. Das 6 ações que eu tenho aqui, uma delas é CVC. É uma das ações, acho que tirando Gerdau e MRV, uma das que mais valorizou já desde que eu comprei, que foi ali na queda no comecinho da crise. E é uma empresa que eu não comprei para especular, apesar de usar a CVC para fazer o swing trade, que é uma outra estratégia que eu tenho aqui, justamente por ser uma ação bem volátil, dado todo esse cenário que eu mostrei para vocês, é um case que eu gosto por longo prazo. É um case em que o management vem trabalhando efetivamente e de forma eficaz, vamos até dizer assim, em novas iniciativas para voltar a retomar ali e ganhar fôlego no negócio, e também vem trabalhando pontos muito essenciais, que é, por exemplo, cara, passar por uma crise que é muito difícil para muita gente com uma certa tranquilidade. Eu acho que isso é interessante, porque são nos momentos difíceis, né, eu costumo pensar assim, em que a gente vê se a empresa é realmente capaz de prosperar. Então, num momento extremamente difícil como a gente está vivendo agora, que basicamente chegou a zerar o faturamento da empresa, se ela consegue passar por isso, em tempos normais, muito provavelmente a empresa continua prosperando. Eu gosto de dizer também que um ótimo ponto, né, uma fortaleza da CVC, é que ela é uma empresa top of mind. O que isso significa? Quando você pensa em turismo, quando você pensa em viagem, em pacote, em viagem com a família, você pensa em CVC. Isso é muito importante para a empresa, porque por mais que às vezes as pessoas não consigam entender isso, em um momento de crise, depois que as coisas voltam, a primeira empresa que as pessoas pensam é na CVC. E aí é para lá que as pessoas vão e compram as coisas. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que foi resumido, não é uma análise completa, não era para ser mesmo. Mas se você gostou, cara, deixa aí o seu like. Posso fazer isso para outras empresas também se você quiser, então não se esquece de comentar aí, beleza? Forte abraço, valeu, falou, até mais. Fui.